O Rodrigo Viga está conosco. O Viga, como é que está a situação aí? Pelo que eu tenho de informação, está chegando cada vez mais gente em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, né? Exatamente, Piotr. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso espectador internacional da Jovem Pan. Aqui a galera vê o microfone da Jovem Pan, ele se aproxima, tenta uma selfie, tenta uma foto. Obrigado, amigão. Agora a gente está ao vivo aqui agora, esse aqui dá informação para todos aqueles que estão nos acompanhando no Brasil. Obrigadão, tamo junto. Então, muita gente ainda, uma multidão se repete aqui esse dia da proclamação da República. Por que eu digo que se repete, Piotr? Porque a gente viu isso no feriado de Natal e há uma espécie de vigília, uma espécie de plantão aqui em frente ao Comando Militar do Leste, desde que as pessoas decidiram ganhar as ruas para se manifestar, para protestar, para expor a sua posição. E aqui a gente pode dizer que são milhares de pessoas. As forças de segurança curaram desde aquela época lá de pré-Copa do Mundo, desde 2013, aquela história de não vai ter Copa, não vai ter Copa. As forças de segurança aqui do Rio de Janeiro deixaram de fazer uma projeção, uma estimativa de público em eventos de grande concentração. Mas pode dizer que tem milhares de pessoas, uma multidão de pessoas aqui em frente ao Comando Militar do Leste, que é um prédio, uma edificação simbólica das Forças Armadas, é uma espécie de base do Exército que atende Espírito Santo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. Agora há pouco, um momento bastante emocionante, viu, Piotr? Ouvintes e espectadores internautas da Jovem Pan, envolvendo uma espécie de reza aqui. Tá aí, o Viga, a gente está com um problema no áudio com o Viga ali, o que demonstra claramente a multidão que está lá e a dificuldade até de comunicação. As pessoas estão lá no Rio de Janeiro debaixo de chuva. A gente já viu as pessoas em Brasília também debaixo de chuva. Outras debaixo de muito sol nesse país continental que é o Brasil. As pessoas estão nas ruas apesar das adversidades climáticas, porque elas não querem ter que enfrentar uma adversidade gigantesca de quem afronta a Constituição, de perder a legalidade brasileira do que já estava pacificado no entendimento do país. A Maria Trindade está conosco de volta em Brasília. Estou vendo você aqui pela telinha. Zé, seja bem-vindo de novo. Prefeito Piotr, olha, é importante o que o senador diz, né? Isso não é nada antidemocrático, isso é democrático demais. O direito de manifestação, ele não é só reclamar e chorar na cama sozinho de noite com a luz apagada, não. É isso aí, demonstrar presença e fazer a sua manifestação. É isso que garante a Constituição. Deputado Major Vitor Hugo, a gente viu as manifestações aí, aliás, deixa eu agradecer ao senador porque ele fez menção, inclusive, àquela bandeira da Venezuela, ou seja, é um venezuelano provavelmente asilado aqui no Brasil, que recebeu direitos de cidadão que ele não está tendo no país dele, e isso é lamentável, porque isso ofende toda a Carta de Direitos Humanos universal, mas recebeu aqui no Brasil, está se manifestando porque não quer ver o Brasil se transformar no país o qual ele teve que deixar, obviamente que por força das circunstâncias, não gostaria de ter deixado. Antes de ouvir o deputado, temos... o Lian está conosco agora em Nova York, né? Vamos então a Nova York para ver o Lian, que traz agora informações desse evento lá e também das manifestações que foram feitas em Manhattan. Lian? Oi, Piotr. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, aqui a temperatura baixa por aqui e seguem aqui algumas manifestações também aqui em solo norte-americano contra o resultado das urnas. Inclusive, essas manifestações ocorrem em frente ao local onde houve, pela parte da manhã, este evento aqui nos Estados Unidos, que contou com a presença de diversos atores econômicos do cenário brasileiro, incluindo o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Inclusive, ele respondeu àquela questão de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a ideia de quebrar a barreira do teto de gastos, até mesmo acabar com o teto de gastos. Ele destaca que, claro, os projetos sociais são muito importantes para o país, mas que é preciso responsabilidade para que o cenário econômico como um todo não seja afetado. Principalmente nos mais carentes, mas nós precisamos também mostrar que quem investe no país que nós temos disciplina fiscal. O fiscal tem uma relação direta com a credibilidade do país e existe um ponto de inflexão onde tentar mais em prol dos mais necessitados pode gerar resultados
contrários aos desejados, colocando em risco a estabilidade financeira e a geração de emprego. Quem também abordou esse tema em relação ao teto de gastos foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que, aliás, é um dos cotados aí para fazerem parte do governo petista que vem pela frente no ano de 2023. E Henrique Meirelles já, inclusive, fez críticas aí recentemente a esta postura de querer haver quebra em relação ao teto de gastos, e ele ressaltou que é importante que haja essa conversa com o Congresso Nacional e que não é uma licença para se gastar sem limites. É uma licença que o Congresso Nacional dá, através de uma emenda constitucional, para se gastar acima daquilo que está aprovado. Até aí, tudo bem, é absolutamente necessário. O que você precisa aqui olhar com atenção, com cuidado, é o fato de que a licença para gastar precisa ter limite, e um limite razoável. Licença para gastar não é algo, obviamente, sem limite. Então está se discutindo aí esses números com o Congresso, etc., falando-se de diversos números, uma proposta inicial de 175. Pois é, esse é o sentimento, aliás, foi a percepção aqui em relação a todos os economistas que participaram deste evento, a preocupação com esse limite aí, esta tentativa de quebra do teto de gastos, viu, Piotr? Lia, e ainda estão acontecendo protestos contra os ministros do Supremo aí em Nova York? Sim, ainda acontecem os protestos por aqui em relação a esse feriadão aí no Brasil, aqui não, mas mesmo assim a comunidade brasileira, parte da comunidade, fazendo aí protestos aqui, especialmente em frente ao hotel onde ainda estão hospedados aí alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive participaram na parte da manhã deste evento. E durante a caminhada do hotel até o local deste evento, que é próximo à rua onde é a Little Brasil, a rua 46, aqui em Manhattan, nos Estados Unidos, este evento foi localizado nestas proximidades, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso, assim como o ministro Alexandre de Moraes, eles caminhavam pela calçada e foram abordados por um manifestante. O manifestante acabou questionando ambos sobre o relatório das Forças Armadas, se haveria uma resposta. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso acabou sendo categórico em relação a uma resposta até, digamos, mal educada. Piotr. Para a gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil depende. O Brasil depende dessa... Aí, portanto, a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo: perdeu o mané, não a mola. Esta foi a resposta a estes manifestantes, inclusive um senhor que acabou abordando tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Luiz Roberto Barroso. Piotr. Muito obrigado, Lia. As informações diretamente lá de Nova York, do nosso correspondente nesse evento da LIDE, do qual estão participando, ou no qual estão participando aí ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Algumas coisas precisam ser ditas rapidamente aqui. Ontem, sim, havia xingamentos, ofensas a ministro Supremo, e alguns responderam com acenos, sorrisinhos, o que também não é exatamente um procedimento que se espera de uma alta autoridade do Poder Judiciário. E agora, essa declaração do ministro Barroso, que por acaso foi o ministro do TSE, lá atrás, presidente do TSE, que fez um lobby dentro do Congresso para que a urna eletrônica com comprovante não fosse aprovada. Vale só citar, fatos históricos são históricos, acho que não dá para pôr censura em fatos da história, né? Mas, enfim, ele precedeu
o ministro atual, presidente do Supremo Tribunal Federal, que por um curto tempo também foi do ministro Fachin, a presidência do TSE, né? Antes de chegar em Alexandre de Moraes. Deputado, eu tinha falado com o senhor, nós temos mais 8 minutos de programa aqui, mais 6 minutos. Eu quero já começar ouvindo as suas considerações finais. Por gentileza, deputado. Adalberto, eu quero agradecer esse convite, participar aqui nessa tarde do feriado, nossa proclamação da República, dizer que a simples preocupação sua, Piotr, de expressar ou não, se vai ser censurado ou não, já demonstra o quadro ruim que nós estamos vivendo hoje. Mas se você que é um jornalista está preocupado se você pode ou não falar determinado assunto, e eu sei que isso é do ambiente que nós vivemos aqui, os parlamentares estão da mesma maneira, as pessoas nas ruas, o que é mais lamentável ainda, estão assim. Quando o ministro Barroso fala perdeu Mané, ele não está falando para uma pessoa que se dirigiu de maneira educada a ele, não. Ele está falando para a população brasileira como um todo. Uhum. Isso é uma falta de respeito com todos nós, com toda a população brasileira. É exatamente tudo que nós não queremos ouvir de uma autoridade da República. E as manifestações elas estão sendo cada vez mais impulsionadas também por atitudes como essa. Também pela forma como as eleições se deram, né, com o TSE tomando uma série de medidas. O presidente Bolsonaro não pode fazer live no Alvorada. O presidente Bolsonaro não pode utilizar as imagens do 7 de setembro, não pode utilizar as imagens da ONU, não pode utilizar as imagens de Londres, não pode falar sobre fatos. Houve condenações no passado, houve delações premiadas, houve acordos condenatórios, houve devolução de bilhões de reais, houve pessoas presas e condenadas, e isso não pode ser abordado, ao passo que eu ouvi, tenho certeza que o senador Girão viveu isso no Senado, a oposição o tempo inteiro chamando o presidente Bolsonaro de genocida, chamando o presidente Bolsonaro de corrupto, sem qualquer prova, sem qualquer processo. Então, a maneira como o processo eleitoral se deu estimula também as pessoas estarem legitimamente nas ruas. Eu vou terminar minha fala parabenizando cada um dos brasileiros, crianças, adolescentes, jovens, mães, pais de famílias, avós, pessoas com deficiência. A gente viu uma pessoa cadeirante se manifestando na chuva, no sol quente, já há quase 2 semanas. Vocês são os verdadeiros heróis do nosso país e são as pessoas que vão, se Deus quiser, restabelecer a normalidade constitucional pacificamente no Brasil. Muito obrigado pela essa oportunidade. Deputado, me permita, eu vou acrescentar, debaixo de chuva, debaixo de sol, dependendo de que lugar aqui no Brasil, e sob o frio também de Nova York, no caso dos manifestantes brasileiros lá, residentes dos Estados Unidos. Senador Girão, tem uma última observação, pois uma não. última pergunta. Por que um evento como esse está sendo feito em Nova York? Sim. Por que todas essas autoridades da República Brasileira estão indo para Nova York para discutir o Brasil? Você não está envolvendo autoridades lá dos Estados Unidos, você não está envolvendo uma relação bilateral, você não está envolvendo algo com a ONU. Por que é em Nova York? Por que não é no Amapá? Por que não é no Amazonas? Por que não é no Nordeste brasileiro tão esquecido aí, hoje tão em pauta? Por que não é no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Brasília? Por que não é no Senado? O futuro do Brasil, por que não é no Senado da República? A Casa tem a responsabilidade de cobrar efetivamente resultados de todos os demais poderes. Isso seria coerência, mas eu vou voltar ao ponto da liturgia do cargo, viu, senador? A gente mostrou aí agora. O que o ministro Barroso fez agora, de alguma forma, ele legitima os xingamentos que ele recebeu ontem, porque respondeu do cargo que ele ocupa a ausência de liturgia exatamente no mesmo nível. Isso é muito ruim. Agora são 4 horas e 56 minutos. Senador Girão, por gentileza, suas considerações finais. Olha, aquela velha história, um erro não justifica um outro. É uma provocação o que o ministro fez. Tá? Você vê que o cidadão foi extremamente educado, pediu por favor. Depois você vê com calma a imagem que ele pede por favor, ministro. Ou seja, extrema educação. E ele responde daquela forma, perdeu o Mané. Não amola. Aliás, isso é uma gíria. Não sei se é no Brasil inteiro, mas no Nordeste, quando o cara vai tomar uma bicicleta, um celular, ele chega e diz, perdeu. Né? Então, a expressão foi muito infeliz do ministro, que estava ontem jantando ou almoçando com o advogado do Lula. Né?
O que é uma coisa que parece o país da piada pronta, mas nós não somos assim, né? Nós absolutamente... a imagem do dia não é essa do ministro. Sim, claro. A imagem do dia são essas pessoas pacífica, ordeiramente, respeitosamente, se manifestando com muito amor, contagiando pelo bem. E o bem vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida. Acredito na capacidade de reflexão das pessoas de bem que estão em todas as instituições. Deus abençoe a todos, parabéns pelo trabalho da Jovem Pan. Muito obrigado, senador. Vale só mencionar também que, aliás, não é nem o comportamento do ministro Barroso. O que chama atenção é esse tipo de resposta grosseira que ele deu a esse manifestante que pedia, por favor, explicações. Ele podia parar ali e conceder uma coletiva rápida ali, até porque tinha seguranças para garantir que ele pudesse se expressar. Bom, esse é o jogo democrático que deveria ter sido estabelecido ali. Serrão, rapidamente suas manifestações finais, por favor. Perdeu, Mané, a pressão incomoda. Curioso é que foi o ministro Barroso quem convidou as Forças Armadas a fazerem parte da tal comissão de transparência eleitoral. Agora fica a pergunta, onde está a civilidade? Onde está a civilidade? Zé Maria Trindade, suas considerações finais. Isso aí foi para os temas mais comentados do mundo, né? Nas páginas sociais, essa história perdeu o Mané. Olha, Piotr, uma demonstração clara de uma inaceitação, não é dos resultados das urnas, mas uma inaceitação do atual sistema político. E algo tem que ser feito. Quando o povo vai às ruas assim, promove mesmo mudanças. Quais? Ainda não sei. Interessante que isso aí está sendo traduzido no mundo também, tá? Em inglês e normalmente associado à expressão loser, que é perdedor no idioma em inglês, e isso, nessa forma como é extremamente ofensivo. Imagina... É o L de loser. Bom, imagina só explicar isso para um senador de uma nação civilizada, ou dos senadores aqui do Brasil que estão lutando por que os ministros vão lá prestar esclarecimentos, esse tipo de comportamento. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate. Nos alongamos um pouco mais. Eu quero agradecer a gentileza de todos vocês aqui. Quero agradecer a audiência que está nos acompanhando também. E nós vamos continuar nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, nesse dia de manifestações pelo país, manifestações ordeiras, pacíficas, defendendo a Constituição, defendendo a separação dos poderes, em defesa da liberdade de expressão e a livre manifestação. Tudo isso está na Constituição de 1988 e é por ela que nós vamos continuar fazendo jornalismo, estando nas ruas, defendendo neste país. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Agora, 4 horas e 59 minutos. Eu volto amanhã. Foi um prazer trabalhar nesse feriado, eu confesso. Até mais.